Eu lembro do barulho da chuva batendo no toldo da varanda como se alguém estivesse batendo palmas devagar, um aplauso sem alegria para o fim de uma peça que ninguém quis assistir. Era fim de tarde, quando ela estacionou na frente da minha casa. Faróis ligados mesmo com o céu ainda claro, e não desligou o motor. Eu vi a silhueta da minha filha pelo vidro embaçado, os ombros duros, a mão apertando o volante como se ele pudesse salvar alguém daquela decisão. Na cadeirinha atrás, o meu neto com 5 anos, cabeça encostada no vidro, repetindo baixinho uma sequência que eu já sabia de cor. 3, 4, 7, 7, 3. Ele contava quando estava nervoso, era o jeito do cérebro dele pedir calma. Eu abri o portão devagar, porque certas despedidas não perdoam pressa. Ela saiu do carro com uma mochila pequena, a mesma que tinha desenhado nuvens azuis quando ele foi para a terapia pela primeira vez, e não me olhou nos olhos. Pai, Ela começou, e a voz falhou como rádio sem antena. Eu não disse nada. Não por frieza, mas porque certas palavras, quando ditas, viram ferros em brasa e marcam de vez, e eu já tinha cicatrizes suficientes do que a vida entrega a quem tenta fazer tudo certo e mesmo assim falha. Ela abriu a porta de trás, soltou a fivela, levantou o menino nos braços com a prática de quem o conhece de cada rotina, e ainda assim, com a distância de quem já tinha escolhido outra vida. Lucas, olha o vovô, ela disse, e o menino virou o rosto na direção da minha voz antes mesmo de me ver. Ele fazia isso desde pequeno, ouvia antes de olhar. Vovô, ele sussurrou num fio de alegria, como se a chuva tivesse parado só para dar passagem àquela palavra. Eu o peguei, senti o peso leve dele e o cheiro de shampoo infantil com cheiro de maçã. E o mundo fez um clique silencioso, como se uma engrenagem estivesse encaixando no lugar certo e, ao mesmo tempo, quebrando para sempre. Ela deixou a mochila no meu corredor e ficou parada, metade do corpo para dentro, metade para fora, como alguém que esqueceu o caminho e não quer perguntar. Eu não nasci para isso, disse enfim, quase pedindo desculpa ao ar, aos azulejos, à lâmpada da sala. Eu tentei, pai. Eu juro que tentei. Eu amo o Lucas, mas... E a frase se perdeu como um avião sumindo nas nuvens. Ela falou de noites sem dormir, de crises, de escolas que não quiseram, de olhares no mercado, de amigos que sumiram, de contas atrasadas, de um mundo que não abre portas para quem não sabe girar a maçaneta como todo mundo. Eu ouvi tudo, porque ouvir para mim sempre foi mais fácil do que julgar. Mas quando ela respirou fundo e empurrou um envelope para a minha mão, uma mistura de documentos, receituários, o laudo com a palavra espectro grifada de caneta e um bilhete com 3 telefones de terapeutas, eu entendi que ouvir tinha acabado. Agora era a hora de segurar. Eu preciso ir, ela disse, e o motor do carro do lado de fora parecia concordar, roncando com pressa. É por pouco tempo. Eu vou me arrumar. Eu volto melhor. Eu poderia ter lembrado a ela que promessas não criam pratos de comida, nem pagam sessão de fono, nem seguram a mão de um menino quando a tesoura escapa e o barulho corta mais do que o cabelo. Eu poderia ter dito que eu já tinha 60 anos, que meus joelhos doíam, que a aposentadoria mal dava para a luz e os remédios da pressão. Eu poderia ter perguntado onde estava o pai de Lucas, aquele fantasma que só aparece quando o sobrenome precisa constar. Mas eu não disse. Eu só balancei a cabeça, encostei o envelope no peito, senti o papel amarrotar contra a camisa. E falei o que eu sabia que daria para cumprir. Vai, eu fico. Ela tentou beijar a testa de Lucas e ele virou o rosto, não por raiva, mas porque beijo no meio da tempestade às vezes machuca. Ela recuou como se tivesse levado uma bofetada do próprio gesto. Eu volto domingo, ela disse olhando para qualquer lugar que não fosse a minha cara. Eu não a corrigi. Não disse que domingo tem a mania de chegar e ir embora sem fazer barulho. Ela entrou no carro, fechou a porta com cuidado para não acordar uma culpa que já estava completamente desperta.
e saiu devagar, sem olhar no retrovisor. Eu fiquei na varanda, molhado pela chuva que o vento empurrava para dentro, e Lucas apertou meu pescoço com os 2 braços, os dedos afundando no colarinho, como se aquilo impedisse o mundo de separar o que ele precisava perto. Casa, ele disse, uma palavra só, inteira, pesada como um tijolo. Eu passei a mão no cabelo dele e respondi: casa. Naquela noite a casa aprendeu outra música, a do alarme do forno que virou o relógio para lembrar a hora dos remédios, a da água caindo mais morna, porque água muito quente é inimiga do couro cabeludo dele, a das gavetas fechando sem bater, porque barulhos de surpresa são portas que a gente não tem obrigação de abrir. Eu escrevi num caderno de capa azul, desses de matérias, um mapa da nossa sobrevivência. Segunda fono às 9, terça terapia ocupacional às 11, quarta psicopedagoga às 3, quinta nada, só respirar. Sexta revisão com a neuropediatra às 10. Eu escrevi também: arroz bem cozido sem cebola, camiseta sem etiqueta, tesoura longe, prateleira de baixo para os livros, luz baixa depois das 6, falar devagar, explicar antes, abraçar quando ele pedir, não quando eu quiser. Coloquei aquele caderno na gaveta da cozinha, junto das colheres de pau e do abridor, porque eu sabia que eu ia precisar dele mais do que de qualquer receita de bolo. Nos primeiros dias, o silêncio da casa parecia outra pessoa morando com a gente, uma visita que não sabe o momento de ir embora. Lucas acordava às 5:30, sentava na ponta do sofá como quem está numa estação esperando um trem que não passa e alinhava os carrinhos na mesa da sala em ordem de cor. Vermelho, vermelho, laranja, amarelo, amarelo, verde, azul, azul, vermelho de novo. Se alguém me perguntasse o que é amor, eu teria apontado para aquele alinhamento paciente, para a língua presa entre os dentes de concentração, para a alegria concreta de ver as coisas obedecendo a uma sequência que o mundo lá fora insistia em ignorar. Ele não falava muito, e quando falava as frases vinham cortadas, como se as palavras fossem escadas sem corrimão. Eu aprendi a não completar por ele, aprendi a esperar. Aprendi que às vezes a espera é a única forma de respeito que a gente pode oferecer. No 4º dia, a escola ligou. O Lucas não se adaptou. A voz dizia com a pressa burocrática de quem já tem 10 justificativas prontas. Eu perguntei se tinham tentado acolher, se tinham lido o laudo, se a professora tinha feito as adaptações que combinamos na matrícula. Temos outros alunos, disse a voz, e o plural me soou como uma porta batendo na cara de uma família. Fui buscá-lo no meio da manhã. Ele estava no pátio sentado no chão, desenhando um labirinto com giz, uma linha longa, contínua, sem saída. Eu sentei ao lado, passei o dedo na linha e ele me mostrou onde tinha um caminho secreto que os adultos não veem. Por aqui, ele sussurrou, e eu entendi que a gente ia achar saídas por rotas que ninguém ensinou. Os meses seguintes foram um inventário de pequenas invenções. Eu preguei uma cortina mais grossa no quarto para a luz do poste não cortar o sono dele ao meio. Troquei os talheres de metal por talheres de bambu porque o barulho no prato incomodava. Colei pictogramas nas portas, um copo na cozinha, uma cama no quarto, um chuveiro no banheiro, para o mundo dizer com imagens o que a língua às vezes teimava em esconder. O dinheiro, eu confesso, foi minguando como roupa esquecida no sol. Eu vendi a televisão grande que meu irmão me empurrou quando disse que ninguém mais vive sem tela plana. Vendi a coleção de ferramentas que eu já não usava. Vendi até o relógio antigo do meu pai e guardei o tic-tac na memória. Não doeu. Doeu menos do que pensar em faltar um suplemento, uma sessão, um ônibus até o outro lado da cidade onde um terapeuta gentil aceitava parcelar no caderno. Eu me tornei especialista em previsibilidade. Rotas sem surpresas, vozes sem gritos e um calendário que eu desenhava todos os domingos com canetinhas coloridas. Azul para consultas, verde para parques, amarelo para dia de bolo.
Lucas adorava o amarelo. Ele era capaz de seguir com o dedo a linha amarela da semana inteira, satisfazendo-se apenas em saber que, quando o sol chegasse ao sábado, haveria bolo. Não precisava ser grande nem perfeito. Bolo de fubá já servia. Com o tempo, ele passou a querer misturar os ingredientes, a medir, a nivelar com a ponta da colher, e aos poucos foi entendendo que receitas também são formas de dizer "eu te amo" sem abrir a boca. À noite, quando ele dormia, depois dos rituais tão exatos quanto os de uma liturgia, a história curta, sem surpresa, a água no copo até a metade, os 3 toques na madeira da cabeceira, eu sentava à mesa com o caderno azul e escrevia para o futuro um manual imperfeito de como continuar. Eu anotava o nome de cada pessoa que foi gentil, de cada médico que explicou devagar, de cada motorista de ônibus que esperou mais 2 segundos até a mão dele achar a barra para subir. Eu anotava também as pequenas vitórias. Hoje ele sorriu para o cachorro da vizinha. Hoje ele tolerou a etiqueta da camiseta por 15 minutos. Hoje ele disse água, por favor, sem eu precisar lembrar a parte do por favor. Eu anotava erros, claro, porque o mundo gosta de nos lembrar o que a gente não sabe fazer, mas eu sempre terminava a página com uma palavra que salvava o dia de não desabar. Conseguimos. O telefone não tocou, ou tocou, e eu deixei tocar. A minha filha não veio no domingo prometido, nem no outro, nem no aniversário de 6 anos dele, quando eu comprei uma vela com o número errado por engano, e ele achou graça do erro até a barriga doer. Eu parei de marcar X vermelho no calendário nas datas em que eu achava que ela poderia lembrar, porque X é desenho de ausência, e eu tinha decidido que a nossa casa seria um lugar onde as presenças, poucas que fossem, valessem por muitas. Eu botei uma foto dela numa gaveta, embrulhada num pano, para que o rosto dela não virasse santinho nem sentença. Quando Lucas perguntava, "Mamãe?", eu dizia, "Ela é sua mãe", e não oferecia adjetivos. Eu descobri que certas perguntas pedem respostas curtas, como quem acende uma luz sem prometer o sol. No inverno em que ele completou 7 anos, uma neuropediatra com paciência de monge me disse que o jeito como Lucas organizava carrinhos e desenhava labirintos não era fuga, era linguagem. Ele enxerga padrões que a gente não vê, ela disse, e de repente eu me vi pequeno diante de um mapa maior do que a minha vontade de consertar tudo com listas e boa vontade. Talvez ele encontre um caminho próprio de dizer o que sente. Ela continuou. Eu voltei para casa pensando que talvez eu devesse começar a prestar mais atenção aos caminhos que ele já traçava sem me pedir autorização. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça, ele desmontou uma caneta estourada em cima da mesa e, com as molas e os tubos, fez uma estrutura que ficava de pé. Irregular, esquisita, bonita. Ponte, ele disse. E eu entendi que a gente estava construindo um para o outro, uma travessia lenta e segura. Quando eu fiz 65, Lucas me deu de presente um desenho com linhas e números, uma espiral que parecia abraçar um quadrado, e assinou com as iniciais dele, LC. Guardado no caderno azul, aquele desenho virou lembrete de que havia dentro dele uma engenharia que eu não precisava decifrar para admirar. No mesmo ano, uma professora voluntária do CRAS emprestou um tablet velho para ele tentar exercícios de sequência. Lucas não brincou com os jogos. Ele abriu as configurações, mexeu onde eu nem sabia que dava para mexer, reorganizou a tela, criou atalhos. Eu anotei no caderno. Quando o mundo não oferece atalhos, ele inventa. Eu poderia chamar esse primeiro capítulo da nossa história de abandono. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que seria injusto com o que se inaugurou naquela tarde de chuva. Aquilo foi um começo duro, com cheiro de gasolina e de promessa quebrada, sim, mas um começo, porque foi naquele dia que eu prometi, em voz alta, dentro do peito, para Deus, para o vento, para o barulho da chuva, para o meu pai que já se foi, que o Lucas não seria um peso, um problema,
uma estatística, um caso. Ele seria um menino. Um menino que ia crescer com rotinas e gentilezas, com paciência e limites, com bolo amarelo no sábado e cortina grossa para a luz não ferir. Eu prometi que ele não ouviria de mim a frase que o mundo adora repetir para os diferentes: não tem espaço. Eu disse enquanto fechava o portão naquela noite com ele no colo e o caderno azul ainda sem uma única anotação: aqui sempre terá espaço. E foi assim que começou. O resto, o que virá depois, o que nos trará até uma sala de audiência, até a invenção que ninguém esperava, até a frase dita em voz baixa que vai se tornar o nosso grito. O resto vai nascer dessa promessa. Porque certas histórias não se fazem de vingança, mas de manter acesa, dia após dia, a luz de uma casa onde mesmo quando chove, a gente aprende a secar o chão sem molhar o coração. Os anos não vieram como uma sucessão de datas, mas como uma sequência de pequenos sons que só quem vive com atenção aprende a decifrar. O clique da porta às 7 em ponto quando eu voltava da padaria, o chiado do leite fervendo antes de transbordar, o som seco dos lápis alinhados na mesa de estudo, o ritmo constante do lápis raspando no papel. Foi assim que o tempo passou para nós dois. Sem aniversários grandes, sem feriados de viagem, sem ninguém batendo na porta com saudade. Só o som do cotidiano se repetindo, afinado como uma música que eu já sabia de cor. Lucas cresceu em silêncio, e nesse silêncio eu aprendi a ouvir coisas que o mundo não ouve. O jeito como ele respirava mais fundo quando estava tentando entender algo, o som das teclas do computador quando uma ideia estava nascendo, o leve estalar dos dedos quando ele se sentia seguro. 11 anos assim. E a casa foi virando o mapa da nossa convivência. Cada móvel em seu lugar, cada gesto medido, cada carinho no tempo certo. Ele cresceu alto e magro, com os mesmos olhos curiosos da mãe, mas sem o medo de olhar o mundo. Aos 9, trocou os carrinhos por parafusos e fios velhos. Eu via o brilho nos olhos dele quando desmontava um rádio antigo e dizia som, tentando entender onde é que o som morava dentro daquelas peças. Às vezes passava horas mexendo em coisas que eu chamava de lixo e ele chamava de possibilidade. Eu fingia não me preocupar quando via a casa tomada por cabos, pilhas e telas quebradas. Mas no fundo, eu sabia. Aquele caos organizado era a linguagem dele. O menino que um dia alinhou carrinhos agora alinhava códigos invisíveis. Nossos dias seguiram um ritual quase sagrado. Acordar às 6, o café com pão sem casca e leite morno, não quente nem frio. Depois, o tempo do silêncio. Ele sentava diante do computador e mergulhava em um mundo que eu não entendia, mas respeitava. Às vezes eu ficava olhando por cima do ombro, fingindo arrumar algo só para ver o que ele fazia. Na tela, linhas e mais linhas coloridas de letras e números, como um idioma de outro planeta. Programa, ele dizia, e eu anotava essa palavra no caderno azul, na mesma página em que anos antes eu tinha escrito bolo, água e por favor. Cada nova palavra era uma vitória, um degrau, um pedaço do mundo que ele conquistava. Nunca falamos muito sobre a mãe dele. Às vezes ela aparecia nos meus sonhos, sempre com o mesmo olhar de pressa, dizendo que ia voltar, só mais um domingo. No início, eu alimentava a esperança de que um dia ela ligaria, que perguntaria como ele estava, que ouviria a voz dele, agora mais firme, mais cheia. Mas o telefone permaneceu mudo. E quando o silêncio é longo demais, ele deixa de doer e passa a fazer parte da mobília. Eu aprendi a conviver com isso, e Lucas também. Quando alguém perguntava por ela, vizinhos, médicos, professores, ele simplesmente dizia, não sei, e voltava para os livros. Ele não sentia falta do que nunca teve. E de alguma forma, isso me doía mais do que qualquer ausência. Os anos da escola foram um campo de batalha silencioso. Eu ia a todas as reuniões, levava relatórios, lutava por adaptações, pedia paciência. Algumas professoras o viam como um problema, outras o viam como um desafio.
Poucas o viam como ele realmente era. Um menino com um mundo inteiro dentro da cabeça, tentando encontrar um jeito de traduzi-lo para os outros. Aos 12, ganhou uma bolsa num projeto de inclusão digital. Eu lembro do dia em que ele chegou em casa com um crachá no pescoço e o sorriso contido. Um sorriso que ele raramente mostrava. Programação, ele disse, e me mostrou uma planilha cheia de códigos que pareciam indecifráveis. Eu não entendi nada, mas entendi tudo ao mesmo tempo. Era ali que ele se comunicava. Aos 13, o quarto dele começou a brilhar à noite. Não de luzes coloridas, mas do reflexo da tela que ficava acesa até tarde. Eu ouvia o som do teclado e, ao invés de mandar dormir, deixava. Era o jeito dele existir. Eu preparava café às 3 da manhã e deixava na porta sem dizer nada. De manhã, ele sempre deixava o copo lavado na pia e um post-it com uma palavra nova. Teste, erro, corrigido. Aquelas anotações eram a nossa conversa. Eu as guardava no caderno azul, uma por uma, até que o caderno ficou cheio. Comecei outro, de capa verde. A vida com Lucas me ensinou que amor também é administração. Saber quando abrir espaço, quando fechar a janela, quando trocar a lâmpada, quando calar. Nos fins de semana, íamos ao parque. Ele gostava do banco de madeira perto do lago, onde os patos passavam em fila. Dizia que eram dados, porque andavam em sequência. Eu ria. Às vezes ele levava o tablet e me mostrava desenhos de telas, interfaces, botões. Falava de cores que acalmavam e sons que não assustavam. Para ajudar crianças como eu, ele explicava. Para elas falarem. Eu olhava aquele menino e pensava no bebê que contava números no vidro do carro há tantos anos e sentia o peito apertar de orgulho. Enquanto o mundo via um garoto quieto demais, eu via um homem nascendo. Um homem que nunca precisou da pressa para provar valor. Um homem que aprendeu a transformar o silêncio em ferramenta, o desconforto em invenção. Aos 15, começou a receber mensagens de gente grande. Programadores, professores, investidores. Ele respondia com calma, sempre educado, mas distante. Eu via o cuidado dele em proteger o que era seu, em não deixar ninguém confundir interesse com afeto. Eu envelheci enquanto ele florescia. Os cabelos ficaram brancos, as costas mais curvadas, mas cada vez que eu o via concentrado diante da tela, sentia como se minha vida inteira tivesse sido um longo caminho até aquele momento. A casa já não era mais só nossa. Era o laboratório de um futuro que eu jamais teria imaginado. Eu varria o chão enquanto ele escrevia códigos que atravessariam o mundo. Às vezes me pedia ajuda para testar algo, e eu fingia entender, apertando teclas que ele indicava. Funcionou, ele dizia, e sorria do jeito mais sincero que alguém pode sorrir. Na vizinhança, diziam que eu era herói por ter criado um neto sozinho. Eu odiava essa palavra. Herói é quem escolhe lutar. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer, ficar. Quando a mãe dele o deixou, ela achou que tinha me deixado um fardo. Eu recebi um milagre exigente, trabalhoso, exaustivo, mas um milagre. Às vezes, antes de dormir, eu olhava o quarto dele pela fresta da porta e via a luz do monitor refletida no rosto. A expressão dele era sempre calma, o olhar fixo, e eu pensava, foi assim que a vida me recompensou, transformando o menino que o mundo não quis ouvir em alguém que estava criando voz para milhares. Aos 16, numa manhã comum, eu o encontrei com o computador aberto e o rosto iluminado pelo brilho da tela. "Vovô", ele disse, "acho que consegui." Lui me mostrou um aplicativo que permitia a crianças não verbais se comunicarem através de imagens e sons personalizados. Eu fiquei sem ar. Ele explicou tudo, pacientemente, desenhou num papel, fez demonstrações. Pode ajudar muita gente.
Ele disse com simplicidade, como se tivesse acabado de inventar um brinquedo, não um caminho inteiro de dignidade para famílias inteiras. Eu senti um nó na garganta e me lembrei da primeira palavra que ele disse aos 5 anos: casa. Agora, ele estava construindo uma casa digital para todos que nunca tiveram voz. Eu o abracei e ele ficou imóvel por um instante, depois relaxou. Bom? Perguntou. Eu só consegui dizer, melhor do que bom. 11 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa. 11 anos desde que minha filha saiu com promessas vazias e me deixou com um menino que o mundo não queria entender. 11 anos em que aprendi que amor não precisa de plateia nem de testemunha. O amor que a gente viveu aqui dentro não foi barulhento. Foi feito de rotina, de silêncio, de persistência, de códigos e de cafés esquecidos. Eu já tinha me acostumado a pensar que era só isso. Um ciclo de dias parecidos, cada um com sua pequena vitória. Mas naquele momento, olhando para o aplicativo que ele criara, eu percebi que o silêncio que nos acompanhou por tanto tempo estava prestes a ser quebrado. Não por gritos, mas por reconhecimento. Ele não sabia, mas aquele projeto simples, nascido no canto de um quarto pequeno, seria o que traria de volta quem nos deixou há tanto tempo. O que ele chamava de app de comunicação, logo se tornaria uma ponte que traria de volta o eco do passado. E com ele a filha que trocou o amor pelo medo e agora voltaria não com flores, mas com advogados. Mas naquele instante, enquanto o sol atravessava a janela e dourava os fios do cabelo dele, eu não pensei em ameaça. Pensei só no privilégio de ter testemunhado o impossível acontecer na minha própria sala. Eu não sabia que a calmaria antes da tempestade pode parecer tão parecida com a paz. Eu ainda lembro da primeira vez que ele mostrou o aplicativo funcionando, como se fosse um milagre que tivesse brotado da tela. Era uma tarde abafada, o ventilador girava lento demais e Lucas me chamou do quarto com a voz serena de sempre. Vovô, olha. Na tela do computador havia um painel simples, cheio de ícones coloridos. Sol, cama, pão, mãe, medo, abraço. E cada um emitia um som, uma palavra, uma tradução do que até então morava trancado na garganta de tantas crianças. Quando ele apertou o botão com o desenho de uma boca, o som que saiu foi claro, digital, mas doce. Eu quero falar. Eu senti o corpo todo estremecer. Era mais do que um programa. Era o eco de uma vida inteira tentando dizer algo. Eu perguntei quando ele tinha feito aquilo. Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Fiz aos poucos. Peguei ideias das terapias, dos cadernos e juntei. Ele falava como se tivesse montado um brinquedo qualquer, mas eu percebia a gravidade. O aplicativo tinha nascido das nossas madrugadas, dos cadernos azuis e verdes cheios de anotações, dos desenhos que eu nem entendia. Era o resultado de 11 anos de rotina, silêncio e escuta. Era como se cada gesto paciente tivesse se transformado em código. Nas semanas seguintes, ele começou a mostrar o programa aos professores do projeto de inclusão digital. Um deles, o professor Marcos, pediu para testar com outros alunos. Em poucos dias, o aplicativo se espalhou entre famílias que tinham filhos com o mesmo diagnóstico. Eu vi as mensagens chegando no e-mail que ele criou. Meu filho conseguiu pedir água pela primeira vez. Minha filha disse dor e a gente entendeu. Obrigada. Lucas lia cada mensagem com calma, sem sorrir demais, só balançando a cabeça, como quem entende o peso do que fez. Ele não procurava aplausos, só funcionava melhor quando sabia que estava ajudando. Os primeiros investidores apareceram por acaso. Um pai de outro aluno trabalhava em uma startup de tecnologia e pediu para apresentar o projeto a um grupo maior. Eu não sabia o que era pitch, nem rodada de investimento, nem valor de mercado. Mas, de repente, eu estava sentado em uma mesa redonda de gente engravatada falando de modelo de negócio e potencial global. Lucas, com seu jeito contido, respondeu a tudo sem gaguejar.
Quando perguntaram o valor que ele imaginava para a empresa, ele ficou em silêncio por 10 segundos e respondeu: "Quanto vale uma voz?" A sala ficou muda. Dias depois, o telefone tocou com a proposta. 15,8 milhões de reais. Era o valor que os investidores estimavam para o aplicativo, que já tinha nome: Pontes. Lucas escolheu o nome sozinho. Disse que era porque as pessoas precisam atravessar o silêncio. Eu quase ri, de nervoso e de admiração. Eu, que sempre achei que tinha me tornado a ponte entre ele e o mundo, percebi que era o contrário. Ele estava construindo a ponte para mim. Com a repercussão, vieram as entrevistas, os convites, as matérias na internet. O aplicativo foi baixado em outros países. Chegaram pedidos de tradução para espanhol, inglês, francês. Uma empresa de tecnologia ofereceu parceria. Eu tentava acompanhar, mas o mundo digital andava mais rápido do que as minhas pernas. Lucas sempre me explicava tudo com paciência. "Eles querem colocar propaganda no app", disse um dia. "Mas eu não quero. As crianças precisam se concentrar." Eu o olhei e pensei que o menino que um dia alinhava carrinhos agora organizava valores e não deixava ninguém atravessar sem pagar pedágio de ética. O dinheiro começou a entrar de formas que eu não compreendia. Havia contratos, porcentagens, direitos autorais, royalties. O advogado do projeto disse que o lucro inicial já permitiria registrar uma pequena empresa em nome de Lucas, com minha tutela até ele atingir a maioridade. Eu assinei os papéis com as mãos trêmulas, sem entender metade das cláusulas, mas entendendo o essencial. Aquele menino tinha criado algo que o mundo inteiro precisava. E ele fez isso sem gritar, sem forçar, só escutando. A vida mudou devagar, do jeito certo. A casa ganhou um computador novo, a cozinha ganhou cheiro de bolo com mais frequência, e as contas pararam de me tirar o sono. Eu ainda acordava cedo, ainda fazia café do mesmo jeito, ainda passava o pano no chão, mas havia um novo tipo de paz. A de saber que tudo o que parecia pequeno demais agora tinha crescido sem pedir licença. Com o sucesso vieram também as aparições curiosas do passado. Antigos vizinhos começaram a lembrar que sempre acreditaram no talento do menino. Professores que antes o chamavam de difícil, agora diziam que sabiam que ele era especial. Eu sorria, por educação, mas dentro de mim sabia quem ficou e quem foi embora. Lucas, no entanto, nunca mudou. Continuou o mesmo garoto de hábitos milimétricos, que preferia o som do teclado ao das vozes. A fama não o alcançava. Às vezes eu o observava pela janela, caminhando pelo quintal com os fones de ouvido, como se estivesse traçando o próximo caminho da ponte. Eu tinha orgulho, mas também um medo antigo, silencioso, o medo de que o mundo percebesse o quanto ele valia e tentasse arrancá-lo de mim. Esse medo começou a tomar forma um ano depois, quando ele completou 17. Um e-mail chegou endereçado a mim, mas com o nome dela no assunto. Solicitação de reunião. Direitos maternos sobre o menor Lucas Carvalho. Eu senti um frio que não sentia há anos. O mesmo frio do dia em que ela partiu. No rodapé, o nome de um escritório de advocacia. Eu li e reli o texto dezenas de vezes. Ela tinha voltado. Não para saber se o filho dormia bem, não para ver o aplicativo, não para perguntar se ele ainda contava números no vidro da janela. Voltava agora com o peso de quem quer recuperar o que nunca ajudou a construir. Não contei a Lucas no mesmo dia. Esperei uma semana, talvez por covardia. Quando finalmente mostrei o e-mail, ele apenas leu em silêncio, os olhos passando pelas linhas sem expressão. Depois de alguns segundos, olhou para mim e disse: "Ela quer o dinheiro." Não era uma pergunta, era uma constatação. Eu tentei negar, mudar o foco, falar que talvez fosse um mal-entendido, mas ele me cortou com a serenidade que só quem viveu o abandono pode ter. "Tá tudo bem, vovô. Deixa ela falar." Naquele instante, eu entendi que ele sabia mais do que eu. Que o silêncio dele não era medo, era estratégia. Que o menino que eu protegi por 11 anos agora era quem me protegia.
Eu, que passei a vida inteira acreditando que a força estava nas palavras, percebi que o poder verdadeiro morava em saber quando não dizer nada. A filha que me deixou com um bebê nos braços estava voltando com um advogado ao lado e um argumento na ponta da língua. Eu não sabia o que nos esperava, mas uma certeza me atravessava. Ela ainda não tinha entendido quem era o homem que o silêncio criou. Porque antes de Pontes ser um aplicativo de milhões, foi um modo de sobreviver. E ninguém, nem mesmo ela, saberia quebrar uma estrutura construída sobre 11 anos de amor incondicional e disciplina. E foi assim que o talento inesperado virou também o prenúncio da tempestade. Eu olhava para Lucas e via um futuro inteiro pela frente, mas o passado batia na porta com o som metálico dos processos e das petições. Eu não sabia se conseguiríamos vencê-la legalmente, mas, no fundo, pressentia que a justiça, dessa vez, não viria de uma caneta, e sim da mesma calma que ele usou para construir tudo o que tinha. O poder de esperar o outro falar até o fim antes de desmontar, com uma única frase, toda uma mentira. Ela chegou como quem nunca tivesse ido embora, com o mesmo perfume doce demais, o mesmo sorriso ensaiado que usava para disfarçar culpa e um olhar treinado para causar pena. Eu a vi pelo portão, parada na calçada ao lado de um homem de terno claro e pasta preta, e por um momento pensei que era uma visita qualquer. Foram os sapatos dela, altos demais, limpos demais, que me lembraram que ninguém vem pedir perdão de salto. Ela veio pedir algo mais caro. Pai, ela disse como se a palavra não tivesse gasto. Eu demorei a responder. 11 anos e aquela sílaba ainda me doía nos ossos. Lucas estava dentro de casa, sentado diante do computador, fones no ouvido, alheio à cena. Eu quis protegê-lo do reencontro, quis fechar a porta antes que ela abrisse a boca, mas era tarde. A história que começou com abandono agora voltava com contrato. Ela entrou sem esperar convite, como se ainda morasse ali, e o advogado veio atrás, olhando tudo com olhos de quem avalia patrimônio. Eu reconheci o tipo. Olhar rápido, sorriso neutro, voz calma demais. Boa tarde, Sr. Carvalho. Ele começou tirando uma pasta da bolsa. Sou o Dr. Almeida, representante legal da Sra. Ana Luísa Carvalho. Eu apenas assenti, o nome dela ainda sendo um espinho que o tempo não arrancou. Estamos aqui para discutir um assunto sensível. A gestão dos direitos patrimoniais do seu neto, Lucas. A palavra patrimonial me pareceu suja dentro daquela sala, onde cada móvel tinha sido comprado com esforço. Cada detalhe carregava história. Ana cruzou as pernas, pousou a bolsa cara no sofá e suspirou. Pai, eu sei que você deve me odiar pelo que aconteceu. Eu era jovem, estava perdida, mas agora eu quero reparar. Eu olhei para ela com calma. Havia aprendido com Lucas que o silêncio às vezes é a única forma de defesa. Ela continuou. Soube do aplicativo, do sucesso, da repercussão. Fico muito feliz de verdade. Mas também fiquei preocupada. Ele é menor, não é? É muita responsabilidade, muito dinheiro. Você não acha que precisa de uma mãe por perto para ajudá-lo? Eu quis rir. Mãe por perto, a mesma que não estava quando ele precisou de remédios, quando teve crises no supermercado, quando o chamaram de estranho na escola. Mas não ri, só fiquei olhando. O advogado abriu a pasta e começou a falar de documentos, de representações legais, de tutelas, de direitos biológicos. Cada palavra era uma forma diferente de dizer: ela quer o dinheiro. Quando ele terminou o discurso, Ana se inclinou para a frente e pousou a mão sobre a minha. Pai, eu não quero brigar. Só quero o que é justo. Eu sei que errei, mas ainda sou mãe dele. Lucas apareceu na porta sem fazer barulho. Ele tirou um dos fones e olhou para ela como quem observa um animal que nunca viu, curioso, mas distante. Oi, Lucas, ela disse, a voz tremendo um pouco.
Sou eu, sua mãe. Ele não respondeu. Ficou apenas parado, avaliando. E depois de alguns segundos, fez o que sempre fazia quando algo o incomodava. Pegou o celular e começou a desenhar com o dedo na tela. O que ele está fazendo? Ela perguntou impaciente. Falando, eu disse. Na tela do celular, o aplicativo mostrava ícones simples, o mesmo que ele havia criado anos atrás. Ele tocou em 3 deles. Um rosto neutro, uma boca aberta, um ícone de ouvido. E a voz eletrônica do aparelho soou fria e clara. Estou ouvindo. Ela engoliu em seco. O advogado ajeitou os óculos, sem saber se sorria ou se ficava em silêncio. Lucas guardou o celular no bolso e voltou para o quarto. A conversa tinha terminado antes mesmo de começar. O advogado pigarreou e tentou retomar o controle. Senhor Carvalho, compreendemos a tensão, mas precisamos avançar. Legalmente, a senhora Ana Luísa continua sendo responsável parental. A senhora tem o direito de requerer cotutela financeira até a maioridade do menor. Ele falava e eu via o suor escorrer por baixo da gravata. E se o menor desejar, poderíamos negociar uma divisão mais equilibrada da gestão. Eu perguntei com voz baixa. Equilibrada para quem? Ele fingiu não ouvir. A reunião terminou sem conclusão. Eles foram embora deixando um cheiro de perfume caro e desordem no ar. Quando o portão fechou, eu fiquei olhando para o quintal como quem olha para um campo de batalha. Lucas reapareceu na cozinha minutos depois, como se tivesse esperado o som do carro se afastar. Ela foi? Perguntou. Foi. Ele sentou à mesa, abriu o caderno verde e começou a escrever. Você entendeu tudo o que aconteceu? Perguntei. Ele assentiu. Ela não quer voltar, quer ganhar. Eu engoli seco. Ele acrescentou. Mas tudo bem, deixa ela falar. Nos dias seguintes, começaram as notificações formais. Cartas, e-mails, convites para audiências. O advogado dela dizia que queria uma conversa amigável, mas o tom era de ameaça. Eu procurei nosso advogado, o Dr. Renato, um homem que eu conhecia do tempo em que vendia a casa antiga. Ele ouviu tudo com atenção, folheou os documentos e suspirou. Ela tem um argumento jurídico forte, disse. Tecnicamente, ainda é a responsável legal. Se ela provar alienação ou má administração, pode conseguir acesso ao patrimônio do garoto. Mas foi ela quem o abandonou, eu argumentei. Não consta nos registros, ele respondeu. Ela nunca perdeu a guarda oficialmente, só sumiu. Naquele momento eu percebi o erro que havia cometido por amor. Eu nunca quis processá-la, nunca quis sujar o nome da minha filha. Eu só quis proteger o menino e preservar o pouco de dignidade que restava da família. Agora, esse silêncio podia nos custar tudo. A audiência foi marcada para o mês seguinte. Durante as semanas que antecederam o dia, a casa voltou a ter o mesmo peso do passado. O ar denso, o chão frio, o medo que entra pelas frestas. Eu dormia pouco, lia e relia documentos, enquanto Lucas mantinha a calma. Ele continuava estudando, programando, testando coisas novas, como se nada estivesse acontecendo. Eu achava que ele não entendia a gravidade, mas depois percebi que ele entendia demais. Vai dar certo, dizia com a segurança de quem não acredita em derrotas. No dia anterior à audiência, ele me chamou no quarto. Vovô, você confia em mim? Eu disse que sim, sem hesitar. Então amanhã deixa ela falar, tudo bem? Eu concordei, mesmo sem entender o motivo daquela tranquilidade. Ele voltou ao computador e passou a noite em claro. Eu o ouvi digitando até o amanhecer. Não ousei interromper. Na manhã seguinte, vestimos nossas roupas mais formais. Eu com meu terno gasto, ele com uma camisa azul que eu passei 3 vezes, porque era o que ele chamava de camisa da sorte. Quando chegamos ao fórum, ela já estava lá, cercada de papéis e de um advogado novo, mais jovem, mais agressivo. Ela me olhou e fingiu emoção. Pai, espero que hoje a gente consiga resolver isso sem brigas.
Eu não respondi. O juiz entrou na sala e tudo o que se ouviu a partir dali foi o som das cadeiras sendo ajustadas e o bater de canetas contra a mesa. Senhoras e senhores, estamos aqui para discutir a tutela e administração dos direitos do menor Lucas Carvalho, começou o juiz. Ouvi ambas as partes e entendo que há laços familiares e emocionais a considerar. Ana se apressou em levantar a mão. Excelência, quero deixar claro que nunca abandonei meu filho. Houve uma separação difícil. Eu era jovem, sem recursos. Meu pai, generoso, cuidou dele temporariamente, mas sempre mantive a intenção de retomar meu papel de mãe. Eu fechei os olhos. A mentira soava ensaiada, bonita até. O advogado dela completou. E agora, com o sucesso do aplicativo, que tem movimentado valores expressivos, nossa cliente acredita que é seu dever participar ativamente da gestão do patrimônio do filho, para garantir que nada seja desperdiçado. Enquanto ele falava, eu senti o coração bater forte, como se cada palavra fosse um prego batendo na madeira da minha paciência. Eu quis interromper, quis gritar, quis mostrar todas as noites em que ela não apareceu, todos os aniversários esquecidos, todas as consultas pagas com o que eu não tinha. Mas antes que eu abrisse a boca, Lucas tocou meu braço. Deixa ela falar. A voz dele era calma, firme, adulta. E eu obedeci. Foi naquele instante que o rumo de tudo começou a mudar, embora eu ainda não soubesse. Porque enquanto ela falava, enquanto o advogado dela montava uma narrativa perfeita sobre arrependimento e amor materno, o garoto que o mundo achava frágil estava preparando, em silêncio, o golpe mais elegante que eu já presenciei. Aquele que nasce não da raiva, mas da verdade incontestável. Quando o juiz lhe deu a palavra, o menino se levantou, ajeitou o microfone e disse simplesmente: "Posso mostrar uma coisa?" E foi aí que a sala ficou em silêncio. O mesmo silêncio que nos acompanhou por 11 anos, agora prestes a se tornar a nossa arma. Aquela sala de audiência tinha o cheiro frio de papel novo e de ar-condicionado demais. A luz branca refletia nas pastas, nas canetas e nas expressões tensas de quem estava ali para medir não sentimentos, mas cifras. Eu me sentei ao lado de Lucas e por um instante pensei em como era estranho vê-lo ali, tão calmo, tão seguro, no mesmo tribunal onde tantos perdem o chão. O juiz ajeitou os óculos, olhou os papéis e começou a sessão com voz neutra. Ana estava do outro lado da mesa, elegante e confiante, com o novo advogado, um homem jovem de sorriso treinado que falava com uma convicção quase teatral. Ao meu lado, o doutor Renato, nosso advogado, mantinha o semblante sério, mas eu percebia o desconforto nas mãos trêmulas dele quando folheava os documentos. O advogado dela abriu o discurso como se recitasse um texto ensaiado. Excelência, a senhora Ana Luísa Carvalho vem aqui exercer o direito natural de uma mãe que deseja o melhor para o próprio filho. O menor Lucas é um jovem talentoso, mas, dada a magnitude de seus ganhos recentes e a complexidade da administração financeira envolvida, entendemos que é de interesse dele e do Estado que sua mãe reassuma papel ativo na gestão. Eu senti o sangue pulsar nas têmporas. Gestão. Palavra bonita para roubo. Renato esperou o discurso acabar e respondeu com a cautela de quem pisa em terreno instável. Excelência, com o devido respeito, a mãe em questão esteve ausente por mais de uma década, sem qualquer contribuição afetiva ou financeira à criação de Lucas. O Sr. Carvalho assumiu integralmente todas as responsabilidades. Além disso, há provas suficientes de que a renda gerada advém exclusivamente do trabalho intelectual do menor, registrado e documentado. O juiz levantou a mão pedindo ordem. Reconheço o mérito do argumento, mas legalmente a senhora Ana Luísa ainda detém vínculos parentais. Precisamos avaliar se houve alienação ou omissão de direitos.
Eu quis responder, mas a garganta travou. O advogado dela aproveitou o espaço para atacar. Justamente, Excelência, temos motivos para acreditar que houve manipulação emocional e financeira. O Sr. Carvalho, embora bem intencionado, pode não ter plena capacidade de gerenciar valores dessa magnitude. Aquelas palavras me atingiram mais fundo do que qualquer acusação. De repente, eu não era mais o homem que cuidou de um menino autista sozinho, que trocou noites de sono por remédios e consultas. Eu era um velho incompetente, um obstáculo. Ana se aproveitou do silêncio e fingiu comoção. Pai, eu não quero nada para mim, só quero garantir que o Lucas tenha segurança. Você sabe que eu errei, mas agora quero acertar. Deixa eu cuidar dele. Lucas, que até então permanecia quieto, observava tudo com atenção quase científica. Os dedos tamborilavam discretamente na mesa, e eu sabia que ele estava se regulando. Aquele gesto o ajudava a manter a calma. O juiz percebeu e perguntou se ele gostaria de falar. Lucas levantou a cabeça devagar. "Posso mostrar uma coisa?" perguntou. O juiz assentiu. Ele tirou o notebook da mochila, conectou o cabo HDMI ao projetor e abriu uma pasta de arquivos. O silêncio era absoluto. Na tela, apareceu o código-fonte do aplicativo. Linhas e linhas de números, letras, comandos. "Isso é o Pontes", ele disse, a voz baixa mas firme. Foi assim que começou. O juiz franziu o senho, intrigado. Lucas continuou. "O primeiro arquivo é de quando eu tinha 12 anos. Está registrado com data, horário e IP do meu computador. Tudo o que veio depois nasceu daqui." Ele mostrou o histórico de versões, os commits, os prints de tela com datas e registros no servidor. O advogado dela tentou interromper. "Mas o senhor entende que o dinheiro..." Lucas o cortou com serenidade. "Não é sobre dinheiro. É sobre quem estava aqui quando nada disso valia nada." Ana apertou a bolsa no colo, os olhos marejados. "Lucas, eu sempre te amei." Ele virou o rosto e respondeu. "Amor não some por 11 anos." O juiz pediu que ele se limitasse aos fatos, mas ninguém mais respirava direito. Lucas então abriu um segundo arquivo. Na tela apareceram fotos e recortes. Ele pequeno em terapias, relatórios médicos, recibos pagos em meu nome, notas fiscais de fonoaudióloga, neurologista, professores particulares. "Tudo isso foi meu avô." Ele disse. "Nada foi minha mãe, nenhuma ligação." O advogado dela ficou sem palavras. O juiz olhava a sequência de documentos, enquanto Renato ao meu lado sussurrava. "Meu Deus." Eu sentia vontade de chorar, mas me mantive firme. Aquilo não era desabafo. Era uma exposição meticulosa, planejada. O menino que o mundo achava frágil estava apresentando um dossiê com calma cirúrgica. "Senhor Lucas", disse o juiz, "você entende o que está pedindo com tudo isso?" Ele assentiu. "Entendo, senhor. Quero que fique registrado que minha mãe não tem parte no que foi criado. Quero que o dinheiro continue sendo administrado do jeito que está. E quero continuar morando com o meu avô. Ele é minha família." Ana desabou em lágrimas. As lágrimas dela, porém, soavam falsas, treinadas, como as que chorou quando partiu naquela tarde chuvosa de 11 anos atrás. "Você está sendo injusto comigo", soluçou. "Eu era uma menina. Eu não sabia como lidar. Eu errei, mas agora quero recuperar o tempo perdido." Lucas não respondeu. Apenas olhou para o juiz e repetiu. "Deixe ela falar." Aquela frase, dita com a tranquilidade de quem já venceu, cortou o ar da sala. Era a mesma que ele havia dito em casa, antes de tudo começar. O juiz esperou Ana se recompor, mas o advogado dela sabia que a causa já tinha desmoronado. "Excelência, acredito que precisamos de tempo para revisar o material apresentado", disse, tentando manter a dignidade. O juiz concordou, encerrando a sessão preliminar e marcando uma audiência final para dali a 15 dias. Na saída, Ana tentou se aproximar. "Pai, eu não sabia que ele guardava essas coisas.
Você devia ter me contado. Eu não respondi. Ela insistiu. Eu não vim por dinheiro, eu juro. O advogado dela a puxou discretamente pelo braço e ela se afastou, deixando um rastro de perfume e arrependimento mal ensaiado. Do lado de fora, no estacionamento, eu me encostei no carro e respirei fundo. Lucas ficou ao meu lado, mãos nos bolsos, olhando o céu nublado. Vovô, disse. Acho que agora ela entendeu. Entendeu o quê? Perguntei. Ele me olhou de canto e respondeu. Que a gente fala, mesmo sem gritar. Durante os dias que antecederam a audiência final, a história começou a se espalhar. Alguém da sala do tribunal, talvez um estagiário, talvez um jornalista curioso, vazou parte do processo. Sites de notícias começaram a publicar. Mãe ausente tenta reaver fortuna do filho autista que criou o aplicativo milionário. Eu via os títulos e me sentia dividido entre raiva e pena. Lucas, por outro lado, não se abalava. As pessoas falam o que quiserem. Eu deixo, dizia. Nosso advogado, porém, não estava tão confiante. Ela ainda pode apelar, Sr. Carvalho. A mídia pode virar contra vocês. Se ela conseguir parecer arrependida o suficiente, o juiz pode conceder alguma compensação. Eu fiquei noites sem dormir, revivendo tudo. O medo de perder, de ver tudo o que construímos ir parar nas mãos de quem nunca segurou um prato de sopa para ele. Mas toda vez que esse medo me tomava, eu lembrava do olhar dele na audiência. Firme, sem raiva, só certeza. No dia da segunda sessão, o fórum estava cheio. Câmeras, curiosos, jornalistas. O juiz, cansado da atenção, decidiu tornar parte do processo confidencial. Quero silêncio, ordenou. Lucas assentiu e eu percebi um leve sorriso no canto da boca dele. Quase imperceptível, mas presente. Quando Ana foi chamada para prestar novo depoimento, ele tocou de leve no meu braço. Agora, vovô, é só esperar. E foi o que fiz. Esperei. Esperei ela se contradizer. Esperei as máscaras caírem. Esperei a verdade, que andou de muletas por tantos anos, finalmente alcançar o ritmo da mentira. Eu já tinha aprendido que, às vezes, a justiça não veste toga. Ela veste paciência. E naquela sala, eu percebi que o menino que eu criei tinha mais dela do que qualquer juiz. Quando saímos do fórum naquele dia, o ar parecia diferente. Mais leve, mais limpo. Lucas olhou para mim e disse, agora acabou. Eu não sabia se era verdade, mas pela primeira vez em muitos anos eu quis acreditar. Mal sabia eu que aquilo não era o fim. Era apenas o silêncio antes do som da queda. Porque na próxima audiência não seria mais ela que falaria. Seria a verdade, nua e crua, atravessando todas as versões com a simplicidade de quem só sabe dizer o que viveu. Naquela manhã, o fórum estava mais silencioso do que de costume, como se as paredes também soubessem que algo importante ia acontecer. Eu não tinha dormido quase nada. Lucas, por outro lado, parecia tranquilo, sentado na beira da cama, o mesmo ritual de sempre. Camisa azul dobrada com precisão, o cadarço do tênis amarrado 2 vezes, o cabelo penteado para trás com a mesma escova gasta. Eu o olhei e pensei que, em silêncio, ele havia se tornado o homem que eu sempre quis ser, calmo diante do caos. Chegamos cedo. O advogado dela, o novo, já esperava na porta da sala com um sorriso artificial, como quem sabe que vai encenar mais do que argumentar. Ana chegou minutos depois, vestida de branco, o tom teatral de quem quer parecer pura. Carregava uma pasta pequena e uma expressão que eu reconhecia bem, o misto de culpa e cálculo. Quando me viu, forçou um sorriso. Pai, eu apenas balancei a cabeça. Lucas a olhou rápido e desviou. Ela tentou quebrar o gelo. Está grande, bonito. Ele não respondeu. O juiz entrou pontualmente às 10, seguido por um assessor com uma pilha de papéis. O som do martelo de madeira ecoou. Vamos retomar a audiência de tutela e gestão patrimonial do menor Lucas Carvalho, anunciou.
peço que mantenhamos o respeito e a objetividade. O advogado dela pediu a palavra imediatamente, com o tom ensaiado de quem quer ditar o ritmo. Excelência, nossa cliente deseja apresentar novos elementos de caráter emocional e documental que demonstram seu arrependimento e o desejo de reaproximação familiar. O juiz assentiu. Pode falar. Ana respirou fundo. Senhor juiz, eu sei que pareço uma mãe ausente. Sei que fiz escolhas erradas. Eu era jovem, estava sozinha, sem recursos, mas nunca deixei de amar o meu filho. Eu só não sabia como lidar com as dificuldades. Eu acompanhei tudo de longe, sempre rezando por ele. E quando soube que ele criou algo tão bonito, tão importante, meu coração se encheu de orgulho. Eu só quero poder estar por perto, ajudar, cuidar dele. A voz dela tremeu na medida certa. Chorou na hora exata. Uma atriz completa. O advogado dela reforçou o discurso. Excelência, minha cliente não busca benefício financeiro. Ela apenas quer participar do futuro do filho. Garantir que sua criação continue gerando impacto positivo. Ela se coloca à disposição para dividir responsabilidades, inclusive financeiras, se necessário. Aquele, inclusive financeiras, me pareceu um convite à mentira. Renato, nosso advogado, pediu a palavra, mas antes que ele começasse, o juiz olhou para Lucas. Você quer dizer algo, Lucas? O menino levantou a cabeça devagar. Sim, senhor. A voz era firme, mas baixa. Ele se levantou, ajeitou a manga da camisa e deu 2 passos à frente. Mas primeiro, ele fez uma pausa, olhou para mim e depois para o juiz. Deixe ela falar. O juiz arqueou as sobrancelhas confuso. Ela já falou, filho. Lucas balançou a cabeça. Não tudo. Ana piscou, surpresa. O que você quer dizer, querido? Ele olhou diretamente para ela, o olhar calmo, quase compassivo. Quero que conte o que fez quando me deixou. O ar saiu da sala como se alguém tivesse aberto uma janela para o nada. Ana tentou rir. Eu já expliquei, Lucas, eu estava perdida. Ele manteve o tom. Conta direito. Onde você foi, com quem, o que fez com o dinheiro da casa da avó. Ela ficou pálida. Do que você está falando? O juiz interveio. Lucas, por favor, se mantenha. Mas ele o interrompeu educadamente. Senhor, é importante. Do bolso, ele tirou um pendrive. Está tudo aqui. As transferências da conta dela. As mensagens antigas. As fotos. Eu senti o estômago gelar. Eu não sabia que ele tinha guardado tudo. O advogado dela tentou protestar. Isso é invasão de privacidade. Lucas respondeu sem se alterar. Ela usava o mesmo e-mail que usava para mandar coisas para mim quando era pequeno. Nunca mudou a senha. Eu só li o que já era meu. O juiz pediu uma pausa e chamou os técnicos. Em minutos as imagens começaram a aparecer no telão. Comprovantes de venda do carro que ela dizia ter perdido, transferências para contas de terceiros, fotos em viagens, mensagens trocadas com amigos onde dizia, finalmente livre daquilo. Aquilo. Era assim que ela se referia a ele. O som do arquivo de áudio veio em seguida, curto, mas devastador. A voz dela, 11 anos atrás, em uma mensagem para uma amiga. Não aguento mais aquele menino. Ele não fala, não olha, parece que nem sente. Eu só quero viver. Ana levantou-se, tremendo. Isso é fora de contexto. Eu estava desesperada. O advogado dela tentou apagar o arquivo, mas o juiz levantou a mão. Sente-se, senhora. A plateia, jornalistas, curiosos, funcionários, ficou muda. Lucas fechou o pendrive, guardou-o no bolso e voltou a falar com calma. Agora ela falou. Renato aproveitou o silêncio e se levantou. Excelência, diante das novas evidências, não restam dúvidas sobre o abandono. O senhor Carvalho não apenas supriu a ausência da mãe, como garantiu o desenvolvimento exemplar do menor. O pedido de tutela compartilhada é descabido. Solicitamos a manutenção exclusiva do atual regime. O juiz fez anotações rápidas, o semblante pesado.
Ana tentou reagir chorando. Lucas, eu estava doente. Eu não sabia o que fazer. Eu me arrependo. Ele olhou para ela e respondeu: arrependimento não apaga registro. O juiz respirou fundo, ajeitou os papéis e encerrou a sessão. Diante do exposto, a tutela permanece inalterada. A senhora Ana Luísa será advertida formalmente por tentativa de má-fé processual. Caso insista, responderá judicialmente. Ela desabou na cadeira. O advogado juntou os papéis depressa. Eu senti um nó na garganta. Não era alegria, nem vingança. Era só o fim de um peso antigo. Lucas colocou a mão sobre a minha e disse: acabou. Mas não tinha acabado. Ainda havia um resto de poeira no ar, o tipo de resíduo que as derrotas deixam quando são merecidas. Na saída, os jornalistas avançaram com microfones, flashes e perguntas. Senhor Carvalho, o que tem a dizer sobre a decisão? Lucas, você vai perdoar sua mãe? Ele passou por todos sem responder. Um repórter tentou insistir. Lucas, você se sente vingado? Ele parou, olhou para a câmera e disse: eu não me vinguei, eu só deixei ela falar. Aquela frase se espalhou. No mesmo dia já estava nos sites, nos perfis de redes sociais, nas manchetes. Deixe ela falar. Jovem autista cala mãe em audiência milionária. O vídeo viralizou. Alguns chamaram de frieza, outros de justiça divina. Mas para nós dois, era só a verdade dita sem raiva. Em casa, depois de tudo, sentei na varanda com uma xícara de café. O vento vinha leve, e o som do teclado dele ecoava do quarto, o som mais familiar da minha vida. Eu fechei os olhos e pensei em tudo o que passamos. As noites de febre, as consultas, as pequenas vitórias. Tudo nos trouxe até ali. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela calma dele, essa serenidade inabalável, era a maior herança que ele podia me deixar. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi profundamente. O processo ainda teria desdobramentos, eu sabia, mas não importava, porque ela falou, e ao falar, mostrou ao mundo exatamente quem era. E ele, o menino que um dia foi chamado de aquilo, mostrou quem sempre foi, a voz que o silêncio escolheu para vencer o barulho. Os dias que seguiram a audiência foram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha vivido. Não havia gritos, nem comemorações, nem planos de revanche. Só silêncio. Um silêncio maduro, do tipo que vem depois de uma longa tempestade, quando o ar ainda está úmido, mas finalmente respirável. Lucas passava a maior parte do tempo no quarto, e eu o deixava. Ele não estava se escondendo, estava organizando. Era o que ele sempre fazia depois de uma crise. Desmontava o caos em pedaços até poder remontá-lo em paz. Naquela semana, o nome dele aparecia em todos os lugares. As manchetes falavam sobre o gênio autista que enfrentou a mãe no tribunal e venceu. As pessoas queriam saber detalhes, queriam entrevistas, queriam entender como alguém tão jovem e tão calmo conseguira desarmar um caso inteiro com poucas palavras. Eu observava tudo de longe, dividido entre o orgulho e o medo. Orgulho porque ele havia sido fiel a si mesmo. Medo porque o mundo adora erguer ídolos para depois derrubar. Lucas, porém, não parecia afetado. Quando comentei sobre as notícias, ele apenas disse: as pessoas falam quando não sabem o que sentir. E voltou ao computador. Às vezes eu me pegava olhando para ele e tentando encontrar o menino pequeno que contava números no vidro do carro, o mesmo que se encolhia ao ouvir vozes altas, o mesmo que precisava de 3 toques na cabeceira antes de dormir. Mas ele estava diferente. Havia nele uma serenidade que não cabia mais no corpo de um garoto. Era como se a justiça tivesse acrescentado anos à alma dele. Certa noite, enquanto eu fazia café, ele apareceu na cozinha com o notebook na mão. Vovô, disse, posso te mostrar uma coisa? Eu balancei a cabeça e ele se sentou à mesa,
abrindo uma nova versão do aplicativo. Adicionei uma função, explicou. Agora o Pontes tem um módulo de gravação de voz. As crianças podem ouvir as próprias palavras sintetizadas e aprender o som. Eu fiquei olhando para a tela, sem entender direito a parte técnica, mas sentindo o peso simbólico. Eles aprendem a se ouvir, ele disse, para não depender dos outros para entender o que sentem. Eu me emocionei sem querer. Ele olhou para mim e disse calmo. As pessoas acham que o app é sobre falar, mas é sobre se escutar. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim o resto da noite. Eu percebi que o processo inteiro, o julgamento, a exposição, a dor, tinha servido exatamente para isso. Para ele se escutar. Para entender o próprio valor sem precisar que ninguém confirmasse. No dia seguinte, o advogado nos ligou. A sentença transitou em julgado, informou. Ela não recorreu. Está encerrado. Eu agradeci, desliguei e fiquei alguns segundos imóvel, com o telefone na mão. Encerrado. Era uma palavra que eu esperei ouvir por mais de uma década, e mesmo assim, soava estranha. Quando contei a Lucas, ele apenas sorriu. Ela aprendeu, disse. Aprendeu o quê? Perguntei. Que o silêncio também responde. Mas a história ainda não tinha terminado completamente. Na semana seguinte, recebi uma carta registrada. O nome dela no remetente. O coração me deu um salto. Abri devagar, com cuidado, como se o papel pudesse morder. Dentro, uma folha dobrada e uma foto. Ela e Lucas, ele com 2 anos, ela sorrindo para a câmera. Abaixo, um bilhete curto. Eu não espero perdão. Só queria que você soubesse que li tudo o que escreveram. E percebi que talvez eu tenha perdido o melhor que poderia ter conhecido. Ana. Mostrei a carta para ele. Ele leu, olhou para a foto e perguntou: posso guardar? Entreguei. Pode. Ele colocou dentro do caderno azul, aquele mesmo que me acompanhava desde o início, entre as páginas de anotações antigas, remédios, receitas, horários de terapia. Fechou o caderno, encostou na mesa e disse: é parte da história, né? A gente não precisa apagar para seguir. Aquela frase me fez entender o que era maturidade. Não é esquecer o que fizeram com você. É não deixar que isso defina quem você é. Nos dias seguintes começamos a planejar o que fazer com o dinheiro. Eu achava que ele ia querer viajar, comprar algo caro, talvez abrir uma empresa maior. Mas ele veio com outro plano. Quero criar um instituto, disse, para ajudar outros meninos como eu. Eu perguntei se não era cedo demais, se ele não queria descansar. Ele sorriu. Descansar é parar de fazer sentido. E assim começou o Instituto Pontes. Um galpão alugado, paredes brancas, mesas simples, computadores doados. Lucas coordenava tudo com a mesma calma que usava para programar. Ele contratou terapeutas, professores, desenvolvedores, criou bolsas para famílias que não tinham condições. E a cada nova inscrição fazia questão de olhar os nomes um por um, para não virar número, dizia. Quando o instituto foi inaugurado, um jornalista local apareceu. Lucas, por que continuar ajudando depois do que aconteceu? Perguntou. Ele pensou por um instante antes de responder. Porque a raiva é barulhenta, mas a verdade é silenciosa, e eu gosto do silêncio. A entrevista viralizou. Novamente a frase dele se espalhou. E mais uma vez, o mundo o aplaudiu. Mas dessa vez, ele parecia alheio ao barulho. Certa tarde, enquanto eu varria o pátio do instituto, ele me chamou no escritório. Na tela, havia uma nova aba aberta. Versão 2.0. Deixe ela falar. O novo aplicativo era uma extensão do primeiro, voltado para adolescentes e adultos com dificuldades de comunicação emocional. Para ensinar as pessoas a ouvirem umas às outras, explicou. Eu olhei para ele surpreso. Esse nome, você tem certeza? Ele assentiu. É o que todo mundo precisa aprender. Deixar o outro falar até o fim. Às vezes a verdade vem no último segundo. Eu percebi ali que o círculo estava se fechando.
A frase que um dia ele usou para me acalmar e depois para desarmar uma mentira, agora virava um símbolo de empatia, de humanidade. Ele havia transformado a dor em ferramenta, a rejeição em ponte. No final daquele dia, quando fomos embora, o sol batia nas janelas do instituto e refletia como ouro nas paredes. Lucas parou na calçada, olhou o prédio e disse: "Vovô, você acha que ela um dia vai entender?" Eu pensei um pouco antes de responder. "Talvez não, mas isso não é mais problema nosso." Ele sorriu. Agora é de quem ainda não aprendeu a ouvir." Voltamos para casa em silêncio. Um silêncio leve, limpo, que não doía mais. E pela primeira vez desde o dia em que ela nos deixou, eu senti que o passado tinha finalmente perdido o direito de falar por nós. Porque no fim, foi o menino que nunca gritou quem ensinou o mundo inteiro a escutar. A paz que veio depois do tribunal parecia estável, quase definitiva. Mas nada que envolve dinheiro e vaidade desaparece sem ruído. Nos meses seguintes começaram os murmúrios, os posts discretos, os vídeos emocionados em redes sociais. Ana ressurgiu de maneira previsível, primeiro como vítima, depois como mártir. Criou um perfil novo, publicou uma sequência de fotos antigas minhas e de Lucas, legendadas com frases cuidadosamente calculadas. Família é laço, não DNA. Errar é humano, amar é divino. Em uma delas, usou a imagem do aplicativo de Lucas com a legenda: "Orgulho que o coração não apaga." As curtidas vieram em enxames, e com elas comentários de apoio de quem não sabia metade da história. No início, eu quis ignorar. Lucas também. Ele dizia: "Deixa ela falar, sempre vai falar." Mas à medida que os vídeos dela cresciam, a narrativa se invertia. Programas de TV locais começaram a reproduzir seu discurso. "Mãe arrependida é impedida de ver filho gênio", diziam as manchetes. Ela chorava em entrevistas, descrevendo o abandono como um erro de juventude, insinuando que eu a teria afastado por egoísmo. "Meu pai me odiava por ser mulher", ela disse em um dos vídeos com voz trêmula. E projetou esse ódio em mim quando tentei voltar. Ver aquilo foi como reviver cada noite mal dormida, cada remédio dado no escuro, cada aniversário passado a dois. As pessoas me olhavam na rua com curiosidade, algumas com pena, outras com desconfiança. Um vizinho até me perguntou se era verdade que eu tomava conta do dinheiro do menino. Eu apenas respirei fundo e entrei em casa. Lucas continuava impassível. "Vovô, você lembra do módulo de gravação do aplicativo?" perguntou. "Lembro." "Então, agora serve para registrar verdades também." Eu não entendi de imediato. Ele passou as semanas seguintes em silêncio, mas com o brilho intenso nos olhos de quem está arquitetando algo. No quarto dele, as luzes ficavam acesas madrugada adentro. Quando o procurei uma noite, ele estava diante de uma tela cheia de vídeos, planilhas e links. "O que você está fazendo?" perguntei. "A mesma coisa de sempre, organizando informação." Um mês depois, sem aviso, uma reportagem completa surgiu em um grande portal de notícias. A verdade por trás da história que comoveu o país. Era uma investigação feita por um jornalista independente que havia recebido, anonimamente, uma pasta com mais de 500 arquivos, conversas antigas de Ana, comprovantes de abandono, recibos de depósitos, prints das mensagens em que pedia para vender os bens da avó antes de desaparecer. Havia até o áudio do tribunal e o vídeo dela mentindo para as câmeras, lado a lado com os registros que a contradiziam. O efeito foi devastador. Em poucas horas, o perfil dela foi inundado de comentários. O público que antes a chamava de guerreira, agora a chamava de farsa. Ela tentou apagar os posts, mas o algoritmo não perdoa. Cópias já circulavam por todo canto. Alguns perfis anônimos expuseram ainda mais detalhes. Viagens luxuosas, transferências suspeitas, uma tentativa recente de registrar o nome Pontes como marca própria,
coisa que ela havia feito 2 dias antes da audiência final. Naquela tarde, Ana ligou. O nome dela piscando no visor me trouxe um frio antigo. Eu atendi. Pai, o que foi que vocês fizeram? A voz dela era cortada, tensa. Eu não fiz nada, respondi. Só deixei a verdade aparecer. Ela respirou fundo, arfando. Vocês acabaram com a minha vida. Eu segurei o telefone e respondi com calma. Você só colheu o que plantou. E foi o Lucas quem regou. Ela desligou sem se despedir. Naquela noite, uma nota pública apareceu nas redes. Peço desculpas a quem magoei. Preciso me afastar. Foi o último vestígio dela por um tempo. O rosto desapareceu das telas, o nome sumiu dos noticiários. Mas o estrago já estava feito. Não em nós, e sim nela. No Instituto, a repercussão trouxe o contrário. Apoio, doações, convites. O número de famílias atendidas triplicou. O Pontes passou a ser estudado em universidades. E Lucas recebeu o convite para palestrar em um congresso sobre tecnologia inclusiva. Eu o acompanhei até o auditório, lotado de estudantes e profissionais. No palco, ele estava sereno, um microfone preso na gola, o olhar fixo na plateia. Contou sobre o processo, mas sem rancor. Não existe vitória em destruir alguém, disse. A vitória é continuar construindo, mesmo quando tentam desmontar você. Aplausos longos, sinceros. Ele esperou o silêncio retornar e concluiu. O silêncio é meu idioma, mas hoje aprendi que falar também pode ser um ato de paz. Quando descemos do palco, eu me aproximei e perguntei se ele havia enviado os arquivos para o jornalista. Ele me olhou e deu um meio sorriso. A verdade encontra caminho, vovô. Sempre encontra. Não confirmei, nem precisei. Sabia que ele tinha feito o que era justo, não por vingança, mas para impedir que a mentira tomasse o lugar do que construímos com tanto sacrifício. Nos dias que se seguiram, Ana tentou contatar o Instituto. Mandou e-mails, cartas, mensagens, todas sem resposta. Ela quer desculpa, eu disse. Lucas balançou a cabeça. Não, ela quer palco. Eu ri com pesar. Ele continuou. A queda dela não foi culpa nossa. Foi a própria voz que ela escolheu usar. Numa tarde de sábado, enquanto varríamos o pátio, ele me mostrou uma nova tela do aplicativo. Um botão com o ícone de uma boca e uma frase acima. Antes de falar, respire. Eu perguntei por que adicionar aquilo. Para lembrar as pessoas de pensar no que vão dizer. Às vezes o que destrói não é o grito, é a palavra impensada. Olhei para ele e percebi o quanto a dor tinha se transformado em sabedoria. A queda de máscara da mãe não lhe deu prazer. Só reforçou o que ele sempre soube, que a verdade não precisa vencer rápido, só precisa sobreviver longa o suficiente para ser ouvida. Naquela noite, depois de fechar o instituto, ele me chamou para ver algo. No site oficial do projeto, havia uma nova aba chamada Histórias que Falam. Um espaço para famílias contarem suas experiências, suas dores, suas superações. No topo da página, uma citação. Deixe o outro falar. A verdade sempre chega, mesmo que demore. Eu fiquei em silêncio, e ele também. Porque às vezes não existe comentário possível diante de algo tão completo. A mentira tinha desabado, e em meio aos escombros só restava a dignidade. A dele, a nossa. E pela primeira vez em toda aquela história, eu senti que não havia mais o que proteger. Porque o menino que eu criei já não precisava de guarda. Ele era, agora, o guardião da própria verdade. O dia da decisão chegou sem aviso, como chegam as coisas que não pedem aplauso. Nenhuma grande manchete, nenhum repórter na porta do fórum. Só um envelope branco simples entregue por um oficial de justiça que me chamou pelo nome com uma voz cansada. É a sentença definitiva, senhor Carvalho. Assinei o recebimento, agradeci e fiquei olhando aquele envelope por longos minutos como se fosse uma relíquia sagrada ou uma bomba adormecida. Lucas estava no instituto em uma reunião sobre novos projetos. Eu sentei na varanda, abri o papel devagar
e comecei a ler. As palavras do juiz vinham formais, secas, sem emoção. Mas cada linha tinha peso. Ele reconhecia o abandono, validava as provas, mantinha a tutela exclusiva comigo até a maioridade de Lucas e, mais do que isso, determinava a perda total de qualquer direito de Ana sobre os lucros e propriedades ligados ao aplicativo Pontes. Por omissão e má-fé comprovada, dizia o texto. As últimas linhas, porém, me pegaram de surpresa. Que este caso sirva de exemplo para que a justiça também reconheça o amor como forma legítima de responsabilidade. Fechei o envelope e encostei as mãos sobre o peito. Era o fim, mas um fim que não soava como vitória. Quando Lucas chegou, o sol já se punha. Eu o esperei em silêncio, sentado na mesma cadeira onde um dia prometi que ele nunca seria deixado para trás. Ele entrou, viu o envelope sobre a mesa e perguntou: "É agora?" Eu balancei a cabeça. Ele abriu, leu tudo, linha por linha, com a mesma calma com que depura um código. Quando terminou, colocou o papel sobre o colo e ficou olhando o nada por alguns segundos. "Então acabou mesmo?" murmurou. "Acabou", eu respondi. Ele não sorriu, não comemorou. Apenas suspirou e disse: "Ela também perdeu um filho, né?" Aquilo me atravessou como uma lâmina, porque, de certo modo, ele estava certo. Na pressa de medir vitórias, eu não tinha pensado no vazio do outro lado. Eu o olhei com uma mistura de orgulho e dor. "Você ainda consegue ter compaixão depois de tudo?" perguntei. "Não é compaixão, vovô", ele respondeu. "É entender. Se eu não entender, viro o que ela foi." Ficamos calados por um tempo. O silêncio não era pesado, era cheio de compreensão. Eu me levantei, preparei café, e nós dois bebemos sem palavra alguma. No fundo, sabíamos que o mundo lá fora começava a se interessar por outros dramas, outras manchetes. Mas para nós, aquela era a única história que importava. A que começou com abandono e terminava com maturidade. Não da justiça, mas da alma. Alguns dias depois recebi uma notificação por e-mail. A sentença havia sido publicada oficialmente no Diário da Justiça. Era um parágrafo seco, enterrado entre centenas de outros processos. Nenhuma menção a sentimentos, apenas códigos e leis. Mas para mim, aquelas palavras tinham a leveza de uma oração. Mostrei a Lucas e ele apenas disse: "Agora a gente pode voltar a viver." Voltamos, sim, de um jeito novo. O instituto crescia, as crianças riam pelos corredores e eu o observava orientar equipes, revisar planilhas, explicar com paciência como cada botão do aplicativo funcionava. Ele tinha se tornado o adulto que o mundo sempre disse que ele não seria. Às vezes eu pensava que talvez todo o sofrimento tivesse sido o preço para provar que havia beleza nas coisas que demoram. Um dia, recebi uma ligação inesperada do advogado Renato. "Senhor Carvalho, só para informar, a senhora Ana Luísa retirou o nome do processo. Está mudando de cidade. Disse que não vai mais interferir." Eu agradeci, mas o coração apertou. Aquilo que deveria soar como alívio veio com um gosto de luto. Fechei os olhos e desejei em silêncio que ela encontrasse algum tipo de paz. Longe, mas viva. Naquela mesma noite, Lucas me chamou ao quintal. O céu estava claro, o ar frio. "Vovô, quero te mostrar uma coisa." No notebook, ele abriu uma nova tela do aplicativo, agora atualizada e aberta a todos. Adicionei um botão novo, disse. O ícone era simples, 2 mãos que se afastavam. O nome, perdoar. "O que ele faz?" perguntei. Ele explicou. Quando alguém clica, o aplicativo envia uma mensagem automática para quem a pessoa escolher, com a frase: "Eu te deixo ir em paz." Eu sorri, emocionado. "E você já usou?" Ele olhou para o céu e respondeu: "Ainda não, mas já sinto que consegui." Aquela noite foi silenciosa, e o vento trouxe o cheiro de terra molhada. Eu fiquei observando o menino que um dia precisei proteger se tornar o homem que agora me ensinava a soltar.
Algumas semanas depois, recebemos um convite. Lucas seria homenageado na Câmara Municipal pela contribuição social do Pontes. Ele me pediu para ir junto. No dia da cerimônia, ele subiu ao palco, recebeu a medalha e agradeceu com o mesmo tom calmo de sempre. Mas no fim do discurso, disse algo que me fez prender a respiração. Essa história não é sobre dinheiro nem sobre tecnologia. É sobre o que acontece quando alguém escolhe ficar. Olhou para mim e completou. Meu avô ficou. E por isso, eu posso estar aqui. Os aplausos foram longos, mas eu quase não ouvi. Estava chorando, e não de tristeza, de alívio. Tudo que eu fiz, todas as noites em claro, todas as vezes que me perguntei se valia a pena, encontravam resposta ali, naquele instante. Voltamos para casa tarde, o troféu embrulhado em papel. Na varanda, antes de entrar, ele parou e olhou para o horizonte. Vovô, se um dia eu tiver um filho, quero que ele aprenda o que o senhor me ensinou. E o que foi que eu te ensinei? Perguntei. Ele pensou um pouco e disse, a não confundir perdão com esquecimento. A decisão final do juiz estava guardada numa gaveta, mas a decisão que importava de verdade estava tomada dentro de nós. Seguir sem amargura. Porque a justiça pode encerrar um processo, mas só o perdão encerra uma história. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no caderno azul pela última vez. Só uma frase, simples, sem ponto final. O amor não vence no grito. Ele vence quando continua. Fechei o caderno, apaguei a luz e ouvi o som do teclado de Lucas no quarto ao lado. O som de alguém ainda construindo pontes, enquanto o passado, enfim, aprendia a ficar quieto. Depois da homenagem, a vida começou a seguir um ritmo estranho, quase sereno demais para quem viveu tantos anos em estado de guerra emocional. As manhãs eram previsíveis. Café quente, jornal dobrado, o som dos pássaros que vinham sempre no mesmo horário. Às vezes parecia que o tempo tinha parado de testar a gente. Eu via Lucas se tornando um adulto de verdade. Não aquele idealizado pelas revistas, mas um homem que entendia o próprio silêncio, que escolhia quando falar e quando deixar o mundo responder sozinho. O Instituto Pontes florescia. As crianças chegavam sorrindo, algumas ainda com medo do primeiro dia, mas iam se soltando ao som das teclas e das vozes sintetizadas que o aplicativo ensinava a decifrar. Pais vinham de outras cidades para conhecer o projeto, jornalistas faziam filas para entrevistá-lo. E ele, sempre calmo, dizia as mesmas 3 palavras que o tornaram símbolo de uma geração. Deixe ela falar. Um dia, um repórter insistiu. Lucas, o que essa frase realmente significa? Ele respondeu com a naturalidade de quem viveu o peso das palavras antes de entender o valor do silêncio. Significa que a verdade não precisa ser gritada. Ela só precisa de espaço. Às vezes, eu o via olhando o mar, sentado na mureta da praia, com o vento bagunçando o cabelo e o olhar distante. Certa tarde, me aproximei e perguntei no que ele pensava. Ele respondeu, no som das coisas que não têm som. Eu sorri sem entender direito, mas intuindo, porque o silêncio para ele sempre foi uma forma de fala. Naquela noite, voltando para casa, encontrei uma carta na caixa de correio. Não havia remetente, mas o carimbo era de uma cidade do interior. Dentro, um envelope menor, endereçado a ele. Entreguei, e ele abriu sem curiosidade. Parecia saber o que era. Leu em silêncio, depois colocou sobre a mesa e disse apenas, é dela. Peguei a carta e vi o texto simples, quase humilde. Não espero resposta. Só quero que saiba que estou viva, tentando aprender a ouvir. Ana. Nenhuma lágrima, nenhum desabafo. Ele apenas pegou o caderno azul, aquele mesmo, e escreveu uma única linha. Ela aprendeu a ouvir. Então está tudo certo. E fechou o caderno e foi dormir cedo, como quem encerra um ciclo. Os meses seguintes passaram em paz.
Às vezes eu ainda acordava de madrugada com o medo antigo, o medo de perdê-lo, o medo de que o passado voltasse de algum jeito. Mas toda vez que eu ouvia o som suave do teclado vindo do quarto, aquele ritmo constante de alguém criando algo novo, eu lembrava que o futuro já estava seguro. Um domingo, ele me chamou para ver o mar. Fomos caminhando até o pier, o vento frio batendo nos rostos. Ele me entregou um pequeno objeto metálico. Era o pendrive que guardava as provas contra Ana. Aquele mesmo que ele usou na audiência. "Ainda tem tudo aí?" perguntei. Ele assentiu. "Vai apagar?" Insisti. Ele olhou o horizonte e respondeu: "Não, só vou devolver para ela." Fiquei em silêncio, tentando entender. "Por quê?" Ele deu um meio sorriso. "Porque guardar o passado também é uma forma de se prender a ele." No dia seguinte, ele postou uma foto no perfil do Instituto Pontes, o mar ao entardecer, e na legenda, apenas 2 palavras: fim do arquivo. Nenhum texto, nenhuma explicação. Os seguidores comentaram com corações, palmas, mensagens de apoio. Mas eu sabia o que aquilo significava. Ele tinha encerrado a última conexão com a dor. A partir daí, algo mudou dentro dele. Não era euforia nem tristeza. Era leveza. Passou a andar de bicicleta até o instituto. Começou a ensinar crianças pessoalmente e, nos finais de semana, pintava quadros pequenos, todos com o mesmo tema: pontes sobre rios. Às vezes eu o observava de longe, o pincel firme, os traços simétricos, e pensava como o tempo pode transformar cicatrizes em obras de arte. Um dia, durante um evento no instituto, uma mulher se aproximou. Era ela, envelhecida, o rosto marcado, o olhar baixo. Trazia uma pasta fina nas mãos. Eu congelei, mas Lucas não. Ele a viu, caminhou até ela e estendeu a mão. Ela hesitou, depois apertou com lágrimas contidas. "Vim doar algo", disse. Entregou a pasta, documentos de uma fundação que ela havia criado em outra cidade, dedicada a acolher mães solo de crianças autistas. "Quero colocar no nome de vocês." Lucas abriu, leu o cabeçalho e assentiu. "Então agora somos parceiros." Ela tentou dizer algo, mas ele a interrompeu com gentileza. "Não precisa explicar. Eu ouvi." Ela sorriu de leve e foi embora. Eu fiquei parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele se virou para mim e disse: "A ponte ficou pronta." Naquela noite caminhamos juntos pela praia. O vento trazia o cheiro de maresia e de tempo passado. Ele disse: "Sabe, vovô, às vezes penso que tudo o que vivemos foi só para provar que o silêncio também tem som. Só é preciso aprender a escutar." Eu olhei para o horizonte e respondi: "E você aprendeu?" Ele sorriu. "Acho que nós dois." Quando chegamos em casa, ele me deu o caderno azul. "Fica com o senhor agora. Eu não preciso mais escrever." Eu o abri devagar. Nas últimas páginas, uma única anotação: "O amor não precisa vencer. Só precisa continuar." Fechei o caderno e o coloquei sobre a mesa, ao lado da foto dele ainda pequeno, de olhos grandes e curiosos, segurando o brinquedo que chamava de meu microfone. Era o mesmo olhar que agora fitava o futuro, calado, mais certo do que dizia sem dizer. Hoje, quando o vento bate forte e o som das teclas ecoa nas lembranças, eu percebo que aquele menino, que um dia foi chamado de problema, se tornou a resposta que o mundo precisava ouvir, e que no fim, tudo o que restou, tudo o que realmente valeu, foi o silêncio que ficou entre uma dor e outra. Um silêncio que não pesa, um silêncio que ensina, um silêncio que fala,